Há alguns meses, um general demitido do governo brasileiro escreveu um texto intitulado O Arquétipo Cincinnato, em que a imagem do personagem romano é apresentada como um exemplo de desprendimento político. Meses depois, ao escutar uma entrevista de um delegado federal que havia sido exonerado pelo mesmo governo, novamente Cincinnato apareceu, usado como modelo de virtude, um homem que, segundo as palavras do próprio delegado, poderia desejar o poder supremo, mas que cumpriu seu dever e voltou para o seu sítio. Bem, eu sou o Andrew e esse é mais um Guento do Ogro. No ar, mais um podcast do Ogro, um oferecimento Ogro Historiador. Nas duas circunstâncias, é possível apontar certas similaridades na mobilização da imagem do personagem romano. Tanto o general demitido quanto o delegado exonerado estão reclamando de uma república que está em risco por conta da sede de poder de alguns indivíduos e, por conta disso, clamam pela volta de uma outra moralidade, simbolizada no homem que tinha tudo para aspirar a um grande poder, mas que abriu mão dessa possibilidade para segurar sua enxada e seu arado. Essa admiração pela figura de Cincinnato não se encerra no Brasil contemporâneo. Até onde se sabe, George Washington tinha grande apreço pelo personagem, que gozava das atenções de um Founding Father, ao lado de outras figuras da história romana, como o imperador Marco Aurélio e Catão o Jovem. Inclusive, muito se fala da influência de Cincinnato nas decisões tomadas por Washington nos eventos de 1783, quando ele renunciou ao comando militar e tempos depois assumiu a presidência da Sociedade de Cincinnati, muito tempo antes dele se tornar o primeiro presidente da história dos Estados Unidos. Bem, essa imagem de desprendimento de Cincinnato é observada mesmo entre os romanos. Quando li pela primeira vez o manual militar escrito por Vegésio, Compêndio da Arte Militar, produzido no final do século IV d.C., ou seja, 8 séculos após a morte de Cincinnato, uma coisa que me marcou foi a maneira como a representação de Cincinnato apareceu na obra. Ao tratar da questão da degradação dos valores bélicos romanos, Vegésio dizia assim no capítulo 3º do primeiro livro da obra, abro aspas para Vegésio: não se deve negar que depois da fundação da sua cidade, os romanos dela sempre partiram para a guerra. Mas, nesse tempo, não estavam enfraquecidos por prazeres e por luxos. A juventude lavava o suor acumulado na corrida e nos exercícios de campo, nadando no Tibre. Ao mesmo tempo, guerreira e agricultora trocavam somente de tipo de armas. De tal forma está a verdade que se sabe que a ditadura foi oferecida a Quincio Cincinnato, enquanto este lavrava. Fecho aspas. Ou seja, no trecho é possível observar um elogio aos costumes marciais romanos do passado e uma crítica aos costumes contemporâneos. Roma teria como ponto de partida uma população que guerreava, mas essa cidade era de uma juventude que se exercitava e banhava no rio Tibre, uma juventude guerreira e agricultora ao mesmo tempo. Lúcio Quincio Cincinnato é evocado nesse ponto, já que ele é considerado o símbolo do perfeito equilíbrio entre a vida guerreira e campesina. O episódio narrado no Compêndio da Arte Militar remete ao passado republicano relatado, por exemplo, nas páginas da obra História de Roma desde a fundação da cidade, escrita por Tito Livio. Livio conta que diante de uma invasão dos ecos e da incompetência do cônsul Náucio em lidar com o ataque, a ditadura foi oferecida a Cincinnato no ano de 458 a.C. O relato do autor romano esclarece que quando os emissários do Senado encontraram Cincinnato, esse cuidava de suas 4 geiras de terra com a enxada em mãos ou usando um arado. Tal caso é tão simbólico que Cincinnato mandou sua mulher Racília buscar sua toga na cabana e só depois de se limpar recebeu a ditadura. Bem, podemos encontrar referências à figura de Cincinnato nas histórias de John Cássio escritas no século III ou nos textos de Dionísio de Halicarnasso e Tito Livio, produzidos entre os séculos I a.C. e I d.C. Nas páginas desse último autor, inclusive, é que encontramos referências mais detalhadas às ações de Cincinnato, no longínquo século V a.C., o que geralmente atribui os aspectos factuais de sua vida é que ele foi um cônsul e recebeu sua primeira ditadura em 458 e a segunda 15 anos depois durante uma crise interna, lembrada inclusive por Cícero. São essas as principais fontes a narrar os eventos do abnegado Cincinnato. Ora, se levarmos em conta que todas as fontes que fazem referência à figura de Cincinnato
se localizam cronologicamente a pelo menos 400 anos dos episódios de sua vida, é possível perceber que sua figura está muito longe de qualquer escrutínio mais complexo. É plausível que ele tenha existido? Sim, mas essa grande distância temporal, aliada à ausência de referências escritas ou arqueológicas, à comprovação dos feitos de tal personagem, são indicativos de que devemos entender Cincinnato muito mais pelo prisma da idealização do que da atestação da existência dessa figura. Talvez isso explique muita coisa. Notem, Roma teve grandes generais e sou capaz de citar alguns deles facilmente. Mário, Pompeu, César, Cipião Emiliano, Marco Aurélio, Constantino, Teodósio. Todavia, para todos esses é verificada a existência de vasta documentação que versa sobre eles e que aponta, para além de suas imensas virtudes, também os seus vícios e os seus problemas. Cincinnato não. A ele são atribuídas somente virtudes, já que até mesmo quando ele perde, caso da eleição para Decênverus chefiada por Ápio, é por manobras escusas. Cincinnato é um homem que se dedica à vida simples no campo, mas que, se preciso for, deixa seu arado e coloca sua toga para salvar a república, para depois voltar novamente à sua vida simples. Sua primeira ditadura, programada para durar 6 meses, terminou com sua renúncia em 16 dias. Sua segunda ditadura, concedida quando ele já possuía idade avançada, deu-se no contexto das ações de Mélio, e Cincinnato aceitou-a após muita insistência. Dito isso, evocar um modelo Cincinnato para o presente, seja como arquétipo ou como simples parâmetro, é bem interessante. Primeiro, porque sabemos muito pouco da vida de Cincinnato, para além daquilo que fontes bem posteriores legaram, e por isso nossa imagem dele é vaga e idealizada. Em segundo lugar, porque vivemos em uma sociedade na qual os passos dos homens públicos são escrutinados a todo tempo, e a referência a um homem com registros tão escassos chega a ser irônico. Por último e não menos importante, Cincinnato nos ajuda a entender como a construção da imagem desses homens alçados à categoria de mito é feita a partir do realce de certas ações do personagem, mas se baseia principalmente no apagamento de muitas outras ações. Isso talvez ajude a entender melhor as palavras do general e do delegado, e nos ajude a entender e a pensar sobre essas figuras públicas que se tornam espécies de mitos políticos. Se você chegou até aqui, peço que nos siga nas redes sociais, e se sobrar um dinheirinho, quem sabe, você poderia até nos ajudar contribuindo com nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. Antes de encerrar, gostaria de deixar 2 indicações. A primeira é a obra História de Roma desde a fundação da cidade, escrita por Tito Livre, e a segunda é o Compêndio da Arte Militar, escrito por Flávio Vergésio Renato. Por hoje é só, e tchau!